Não tem assunto mais ou menos importante do que o outro, mas tem assuntos que precisam ser tratados com cuidado. E a ficha técnica é um desses. Primeiro, você sabe o que é uma ficha técnica? Ficha técnica é de um restaurante, de uma empresa que trabalha com alimentos e bebidas. É uma ficha operacional em que ali você tem todas as referências, ações, ingredientes com proporções, com quantitativos exatos para montar um determinado alimento, um determinado prato. Vamos dar um exemplo de um bolo. Um bolo de bolo comum, um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. O que vai no bolo? Vai óleo, vai açúcar, vai cenoura, vai farinha de trigo, vai fermento. Qual é a quantidade disso? Você sabe que se você colocar um pouco mais do que o necessário de cenoura, o bolo vai solar. Você sabe que se você colocar X, Y a mais ou a menos, vai dar errado a receita. Você sabe que existe um toque final de colocar aquele ingrediente no teu prato que deixa ele diferente. Então isso é quem gere uma cozinha na operação que sabe fazer. Por quê? Porque tem dois tipos de ficha, pessoal. Tem uma ficha que ela é operacional e tem uma ficha que ela é gerencial. Ah, mas são duas diferentes? Não, pode ser só uma. Mas o entendimento que você tem que ter é que são duas coisas diferentes. A operacional é o mestre cuca. É a receita que a gente acabou de falar do bolo de cenoura que só você sabe fazer, que ninguém passa. Que é uma coisa que você aprendeu, que você já testou, maravilhoso, um bolo fofinho, gostoso, não é muito doce, mas também você sente as texturas, os sabores e tal. Vou te dar um exemplo aqui, só para você ter noção. De repente você separa a gema da clara na hora de botar os ovos e bater, você faz as claras em neve. As claras em neve no final da receita, quando você misturar a massa do bolo, para ela ficar bem aerada, ela vai dar um diferencial. Não é todo mundo que faz assim, mas você faz, e isso torna a tua receita diferente. Então, a ficha técnica operacional, ela vai te dar condições de criar, montar o teu prato nas proporções para aquela receita sair diferenciada, top das galáxias. A ficha técnica gerencial, ela geralmente é feita pelo financeiro, pelo gestor, pelo dono do negócio, que é você mesmo. Né? Então, enfim, eu não sei como é que você vai montar a tua estrutura, que nós já falamos isso para trás. Quem vai participar dela na sua casa? Mas a pessoa que for trabalhar, e vocês que forem trabalhar com a ficha técnica, vocês precisam ter isso em mente. A ficha técnica gerencial é quanto que vai custar aquele prato, aquela receita. Nós estamos falando do bolo, vamos voltar a ele. São 2 xícaras de farinha, 2 xícaras ou sei lá, 2 copos de 200 ml de farinha de trigo. Quanto que aquilo custa? Quanto que custa o quilo da farinha de trigo na tua região? Você vai comprar farinha de trigo de 1 quilo ou você vai comprar um saco de farinha? Quer dizer, então, pensando pequeno, pensando no início, então, vamos supor que você comprou a farinha de 1 quilo. Então você vai usar, quanto que ela custou? Então você vai pegar 1 quilo dividido pelo valor que você fez, você vai ter o valor de grama. E depois você vai multiplicar isso para te dar a quantidade que você vai usar naquele prato. Então vai estar lá, você vai usar 400 gramas de farinha, 200 gramas de farinha, isso vai custar X, vai custar 1,10, vai custar 95 centavos. Você tem um valor exato. Você vai usar 1 colher cheia de açúcar. Colher não é 1 colher, mas enfim, você vai usar 1 xícara cheia de açúcar. Quanto é que está o quilo do açúcar? Quanto que vai custar aquilo? Você vai usar 4 ovos. Quanto é que está o ovo? Você vai usar 1 colher de margarina.
sei lá, de manteiga para dar uma textura e tal. Bom, enfim, a ficha técnica operacional e a gerencial são casadas. Então, depois da receita, depois da definição da melhor receita em custo-benefício, tá? Aí você vai trabalhar a custificação daquilo. Quanto vai custar a receita de um bolo médio de cenoura? Tá? Aí você tem a cobertura. Você vai usar, enfim, você vai usar o leite condensado, qual é a marca do leite condensado que você vai usar, você vai usar chocolate ou você vai usar qualquer achocolatado, você vai colocar uma barrinha, uma barra de chocolate meio amargo, a dar aquele amargoso, aquela textura. Quanto que vai custar isso? Pum! Fechou a ficha técnica de ingredientes, você acha que acabou? Não acabou. Então você vai ter que colocar aí coisas que você não contabilizou antes. Vamos dar um exemplo? E que é muito comum. Você usou o teu forno, não usou? Você não usou o seu gás? Você precisa colocar o custo do gás. Ah, mas como que eu vou custificar? Existem algumas formas de você custificar. É pouco, não interessa. Mas ela precisa estar lá. Porque no final do mês, um botijão de gás, enfim, o quilo do gás, você pode ter o botijão de gás custa, sei lá, 70, 80 reais. Ele dura um mês. Então você tem uma média do que você usa por dia. E você usando uma média por dia, você vai saber mais ou menos quanto que você custa. Não interessa. Se for 10 centavos, ele precisa estar na ficha técnica. Tá? Se seu forno é elétrico, então você precisa ver quanto que você está gastando de energia. Se você não tiver isso para um primeiro momento, estima. Faz uma estimativa e coloca ela lá. Mas diariamente você precisa reavaliar a tua ficha técnica. Nós estamos vivendo hoje um momento gigantesco de aumento de preço de commodity. Um arroz que custava 14, 13, 12, até às vezes 11 reais está custando 30. Se você não tiver uma ficha técnica bem feita, você leva prejuízo. Eu já vi restaurante faturar 300 mil reais e não ter R$1 de lucro. Não acha você que está começando pequeno que você não precisa... Ah, mas eu sou pequeno, eu não preciso. Não, faça. Faça a ficha técnica com muita responsabilidade, porque ela é o teu direcionador de resultado. Ela que vai te dizer, vou continuar, vou parar, vou mudar a receita, vou aumentar o meu preço. Vamos supor que o seu preço custificado do bolo foi em R$ 8,50. R$ 8,50. Bom, R$ 8,50, você está vendendo ele a quanto? Quanto é que vai vender teu concorrente? Será que você, enfim, você não pode começar a vender fatia do bolo? Olha só, tudo é conversado do ponto de vista de estratégia. Porque às vezes você está vendendo o bolo para um evento, ok. Mas se percebeu que se de repente você vender a fatia, você consegue, e na tua região tem a demanda para isso, tem os lanches da tarde, você tem isso tem na tua região esse nicho, então você repensa. Entendeu? Então é nesse sentido, a ficha técnica ela vai te ajudar a entender qual é o teu custo e qual é o resultado que você vai ter em cima disso. Eu aqui, o que eu faço? Eu tenho, enfim, para te ajudar, tá? No início, o que eu fazia? Eu colocava lá, vamos falar do abençoado bolo que a gente está aqui dizendo que eu amo. Então, o bolo custou R$9 para mim, de custo. Mas ele só custa isso não, e o meu tempo? Eu colocava uma média de um prolabore, que eu gostaria e que eu deveria ter até o fim do mês, vamos supor, X mil reais, R$3.000. Esses R$3.000, eu dividia esses R$3.000 pela quantidade de dias que eu tinha no mês, né? Por 30, vai dar um valor, vai dar 3 mil, vamos colocar hipoteticamente, tá? Você pode colocar 1.000, você pode colocar, enfim, eu estou falando para empresários aqui, futuros empresários, empreendedores. Então você precisa sair, você precisa ter um norte.
Então, bom, eu quero faturar tanto. Eu não disse lá no início que você vai faturar no mínimo 6? Então eu estou falando 3 para você ter uma noção de que você pode colocar 5 mil reais. Então é para você chegar num preço mínimo de venda. Então você chegou, falando dos 3 mil que a gente estava dizendo. Então você vai pensar que no fim do mês você vai ter de prolabore 3 mil reais. Então esses 3 mil reais, eles vão representar X por dia. Esse X por dia eu posso dividir, não sei, você está vendendo, você vai vender, você vai começar a trabalhar com a expectativa de quantos bolos? Tá? Enfim, estou falando de um item, tá? Você não vai trabalhar, você vai ter vários itens. Você está montando um restaurante para delivery, então vamos falar de um prato. Você vai vender um prato, o teu prato custou R$18 de custo. Já tinha até comentado antes, o teu filé à parmegiana custa R$18 para 2 pessoas. Custa R$22 para 2 pessoas. O custo dele. Então, quantos pratos eu tenho que vender para pagar os insumos? Já vão estar pagos, né? Porque de alguma forma você só vai vender aquilo que você já comprou. Mas, e o que não está ali, de que é insumo? Que é o seu tempo, que são coisas que é você, que é uma pessoa que está com você, que, enfim, esses outros custos, eles precisam estar dentro desse plano para você faturar, para você vender com responsabilidade. Para você, então custa 22, eu vou colocar 29. Então você está colocando R$9 a mais fora o preço de custo. Esses R$9, eles vão pagar pelo menos o teu prolabore no fim do mês? Então você vai colocar R$22 mais uma média que você vai tirar do seu prolabore por dia, mais uma quantidade mínima de pratos que você vai fazer. Vamos dar um exemplo? Então, você vai vender 10 pratos por dia. 10 pratos por dia. O custo dele seria quanto? 220, se ele custa 22, no caso do parmegiana. Então, R$220 de custo. Você quer ter 3 mil de prolabore. Então, se você quer ter 3 mil de prolabore, você precisa dividir e acrescentar este custo no teu prato, para que no final do mês, esses 10 vendidos por dia, no final do mês vão ser quantos pratos? Vamos colocar que são 30, porque não fecha. Vamos colocar que são 20, que você não vai abrir fim de semana. Tudo bem, 20. Então, se são 20 dias vezes 10 pratos, são 200 pratos. Esses 200 pratos somados, eles têm que pagar os custos fixos, seus custos variáveis, que a gente já falou sobre eles, e o teu prolabore. E depois sobrar o teu lucro. Esse é o ideal, entendeu? Então, quando você, eu vou colocar R$9 de margem aí a mais, de repente não está nem pagando o teu prolabore. E no final do mês, como é que vai ser? Olha só como isso é importante pensar. Se você não sabe, eu tô falando às vezes, eu estou entrando em assuntos que são importantíssimos, mas que às vezes eles podem me gerar dúvida. Eu estou à tua disposição, meu irmão, meu amigo. Tá? Se você quiser falar comigo, se você quiser mandar um direct, se você quiser conversar, me ligar, fique à vontade. Eu estou aqui para te ajudar.